em Josué capítulo 17. Josué capítulo 17, a nossa leitura vai iniciar-se no versículo 14. Livro de Josué, capítulo 17, versículo 14, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tens abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros ferrados, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-la-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Amém? Amém. Podeis sentar, meus irmãos? O nosso assunto desta noite versa sobre o tema pare de reclamar. Meus queridos irmãos, você conhece uma pessoa que gosta muito de reclamar? Sabia que reclamar pode se tornar um hábito, e um hábito mau? Tem pessoas que o dia que ele não solta 10 reclamações, para ele aquele não foi dia. Tem pessoas que reclamam até do latido do cachorro do vizinho, reclama da lixeira que está um pouco próxima do seu muro. É uma reclamação imensa. Nós temos nesta noite a história dessas duas tribos, as tribos de Efraim e Manassés. Eles eram filhos de José, com a sacerdotisa. Quando José então interpreta os sonhos de Faraó, ele não somente ganhou o posto de primeiro governador ou primeiro-ministro de todo o país do Egito, mas também no pacote veio uma esposa. E esta esposa lhe deu filhos, e dentre os filhos que lhe deu, 2 deles são nominados. Um chama Manassés, que pela lógica seria o filho primogênito, e Manassés significa esquecimento, porque quando Manassés nasce, então José disse: o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai. E depois então ela se engravida e tem um segundo filho, e coloca-se o nome de Efraim, que significa acrescentar ou prosperar. Ele dizendo: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. E por isso colocou o nome de Efraim. O Efraim era o mais novo. E no dia da bênção patriarcal, Jacó, o pai de José, já estava chegando os dias de partir desta para uma melhor. José traz os seus 2 filhos, tanto Manassés como Efraim. E na hora da bênção, então, Jacó estende as mãos cruzadas. A mão direita ele coloca na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés.
Então José, ao ver aquilo e sabendo que aquela bênção era patriarcal, ele então quer mudar a posição das mãos do pai. E diz: pai, não é assim, Manassés é o primogênito, Efraim é o menor. E Jacó, por ser profeta, ele disse: eu sei, meu filho, ele também será um grande povo, mas Efraim será maior. Então Efraim e Manassés eram os filhos de José. Em contrapartida, eram netos de Jacó. E sabe que os netos, eles têm alguma primazia no coração dos avós. E tem neto que aproveita esta oportunidade e torna-se manhoso, né? E os avós também é daquele jeito, né? O neto basta respirar, já quer medir a febre. É uma coisa dessa natureza. E esses dois rapazes crescem e tornaram-se tribos e foram agregadas na família, em substituição de José e em substituição de Levi, porque a tribo de Levi tornou-se a tribo sacerdotal, e a tribo de José não foi contada como tribo, mas foi passado para os seus filhos o direito de ser uma tribo na nação de Israel. Pois bem, estes dois, tanto Efraim como Manassés, tornaram-se grandes tribos. Tanto é que o próprio Manassés, na guerra que houve antes de atravessarem o Jordão, que venceram os dois reinos, Og e Bazã, então Gade e Rubem e meia tribo de Manassés quiseram ficar do outro lado do Jordão, devido à planície ser pasto para ovelhas e gados, e eles estavam com bastante rebanhos, e foram destinados a eles. Para o lado da terra de Canaã, ultrapassou somente a tribo de Efraim e a metade da tribo de Manassés. Agora bem, irmãos, o livro de Josué trata das conquistas da terra de Canaã e também da divisão da terra. Claro, meus queridos irmãos, que a terra era grande para ser conquistada, e Josué não conseguiu, em vida, expelir todos os cananeus, aquelas 7 nações que estavam ali. Muito restante do povo ficou, mas Josué precisava dividir a terra, e ele chama os principais das tribos e começam a dividir a terra, ainda que na terra houvesse os inimigos. Para Efraim e Manassés, lhe tocou um quinhão da terra, a divisão para eles. E eles, ao receberem a sua terra por herança, eles foram reclamar do tamanho da terra que eles tinham recebido por herança. Eles estavam recebendo e ainda estavam reclamando. É o tipo de pessoas que nunca está satisfeita. Quem sabe eles trouxeram consigo o mimo da casa do avô, que tudo que eles pediam era lei, mas agora eles tinham que começar a caminhar com os seus próprios pés e tomar as suas decisões e fazer jus por aquilo que eles tinham recebido por herança. Efraim e Manassés, essas duas tribos descendentes de José, eles reclamam com uma profunda queixa e amargura por causa da terra que lhes tocou. Acreditavam eles que eles mereciam um pouco mais, um território maior. Eles disseram: somos um povo grande e numeroso. Josué lhes respondeu com uma exortação tremenda, dizendo: verdade, se sois grande povo, como dizem, por que reclamam? Eles chegaram dizendo: nós somos um grande povo, e o Senhor nos tem abençoado, e a terra que você nos deu é uma terra pequena,
é uma terra pequena. Não era a terra que era pequena, pequeno era eles de tanto reclamar, porque aqueles que vivem de reclamação, eles se nivelam pelo tamanho da sua pequenez. Aqui está duas tribos, confessando que é um grande povo, confessando que Deus tem o abençoado e reclamando do pedaço de terra que eles têm. Isso é muitas vezes o método ou a metodologia de muita gente e de muitos crentes que acham que são, mas na hora que eles tocam fazer alguma coisa, eles retraem-se, acham que é melhor reclamar. E a reclamação é o caminho da porta da murmuração. Você começa reclamando e de repente você entra na murmuração. E a reclamação sem fundamentação causa um descontentamento no coração de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que reclamamos, porque se reclamamos, nós podemos tomar como um vício e chegarmos diante de Deus e causar a Ele esse desprazer, esse descontentamento. Então, na nossa posição, nós temos que ficar, como disse Paulo, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Reclamação não. Pergunta para o seu irmão aí ao seu lado: você é reclamão ou reclamador? Hã? Você pode lembrar de alguma coisa que você reclamou hoje? Sabe aquelas pessoas, eles vão no banco, tem fila, ele reclama. Ele está no ponto de ônibus, precisa esperar, ele reclama. Se a comida vem quente, ele reclama. Se vem fria, ele reclama. Se vem com um pouquinho sal, vai pegando aí, ele reclama. Se vem com muitinho sal, vai pegando também, ele reclama. Se é arroz no almoço, ele reclama. Se é macarrão na janta, ele reclama. Se é ovo frito, ele reclama. Se é cozido, ele reclama. Agora pergunta para sua esposa se ela reclama. Mistério. Então, irmãos, esse tipo de situação causa em Deus descontentamento. Então deixe de reclamar. Faça alguma coisa para solucionar o problema. Notou que quem reclama não apresenta a solução? Ele apresenta a sua amargura, mas a solução ele não tem para apresentar. É muito fácil reclamar do governo, é muito fácil reclamar das autoridades, mas e apresentar soluções? Quem reclama tem que apresentar soluções. Eles aqui, eles reclamam, mas não apresentam soluções. A solução que Josué dá a eles é uma solução que eles se arrepiam. Mas não é possível. A terra que nos deu é pequena. Nós somos um povo grande e o Senhor nos tem abençoado. A terra é pequena. Nós somos um povo grande. O Senhor nos tem abençoado. A terra que nos deu é pequena. Nós somos um povo grande e o Senhor nos tem abençoado. Era a reclamação deles. Notou que quando nós vivemos de reclamação, nós esquecemos que somos poderosos e que esquecemos também de que Deus nos tem abençoado? Para eles estavam usando o número e a bênção para fazer uma reclamação. Quem é abençoado não vive reclamando, meu irmão. Quem é abençoado não vive reclamando. Quem é numeroso, quem é poderoso, não vive reclamando. A reclamação é para quem não é nada, mas para quem é povo de Deus, reconhece a bênção de Deus está sobre mim. Aleluia. A solução era esforçar, cortar as árvores do bosque e fazer um lugar para eles.
uma vez estabelecidos, poderiam expulsar os cananeus que estavam no vale ao norte. O conselho de Josué foi alentador e desafiador. Isto é aplicado para nós hoje. O que Josué disse para eles é o seguinte: está vendo a montanha? Estamos vendo. Toda de bosque? Estamos vendo. Vai para lá. Vocês é um povo poderoso, vão para lá, cada um com machado. Derruba as árvores, enlargueça a propriedade de vocês, se estabeleçam lá. Expulse os cananeus que lá estão. E eles disseram: os cananeus têm carro ferrado. É um povo numeroso, abençoado por Deus, mas também covarde. Porque o reclamador é covarde. Ele nunca dá um prego numa barra de sabão, ele só sabe reclamar. Ele nunca se coloca realmente para dizer: estou aqui como parte da solução do problema. Ele diz: estou aqui para ser uma carga para aqueles que estão tentando solucionar o problema. Ah, tem carro ferrado. Ah, os cananeus estão lá no vale. Ah, nós não vamos conseguir. Mas vocês não são um povo forte, um povo numeroso, um povo abençoado. Vai lá, porque quem está com a bênção de Deus não tem medo do adversário. Não, meu filho, não tem medo. Agora, meus irmãos, como que isso pode ser aplicado a nós hoje? Primeiro, Deus nos tem dado uma posição privilegiada. Foi o que aconteceu com Manassés e Efraim. A posição deles eram privilegiadas, porque eles faziam parte da nação eleita, do povo escolhido. Eles tinham entrado na bênção, eles estavam na bênção. Era um privilégio. As nações do mundo gostariam de estar no lugar de Israel, e Deus não os quis, Deus escolheu eles. E dentre eles estavam Manassés e Efraim. Eles deveriam estar dizendo para si: estamos numa posição privilegiada. E esta posição que Deus nos colocou, e se Deus nos colocou, é porque Deus vai cuidar da gente. Irmão, eu e você estamos numa posição privilegiada. Veja da onde foi que o Senhor nos tirou. Veja da onde foi que Ele nos sacou das garras do pecado e do inimigo, e nos colocou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! E olha a posição privilegiada que eles tinham. Somos um povo numeroso. Que privilégio! Que privilégio! Somos um povo numeroso. Deus o havia abençoado e eles haviam se multiplicado. Deus nos tem abençoado, disse eles. Às vezes, ao olhar somente para o problema, nós entristecemos e o problema nos faz esquecer daquilo que somos capazes. Eles estavam só com os olhos fitos no problema, e esqueceram que eles eram maior do que o problema. Para 2 ou 3, o problema era grave, mas para um povo numeroso, o problema não era nada. Muitas vezes, por ficar só reclamando, a gente esquece de saber quem somos e o que temos. Quem somos nós? Somos povo de Deus. O que temos? A presença de Deus conosco. Aleluia. Temos o que ninguém tem. Somos capazes de fazer aquilo que as pessoas não comum e corrente não podem fazer. Há mais valor em você do que 10 mil, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Estamos numa posição privilegiada. Que posição privilegiada foi essa? Fomos escolhidos para fazer parte da nação eleita. Não é hora de reclamar, é hora de levantar a cabeça e dizer: Deus, qual é a próxima bênção que vem aí, que eu estou caminhando em direção a ela.
Pare de reclamar, levante a tua cabeça e diga: Deus, eu estou indo em direção à próxima bênção, eu estou indo em direção à próxima vitória, eu estou caminhando em direção à próxima conquista. Aonde ela está, não importa o que venha acontecer, com o meu Deus eu saltarei muralhas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, meus irmãos, a nossa posição é privilegiada porque somos mais do que pensamos ser. Irmãos, nós temos um inimigo, um adversário chamado Satanás. E uma das coisas que ele faz, e hoje eu vou revelar o segredo dele aqui, e que ele faz, é bloquear na sua mente aquilo que você é. E ele te passa para você uma propaganda enganosa. Olha a propaganda dele: você é fraquinho, acabadinho, feinho. Nisso ele tem razão, feinho. Essa parte ele tem razão. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você chegou atrasado quando estavam distribuindo o cérebro. E assim por diante. Tudo que ele puder fazer para te jogar para baixo, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para bloquear o seu entendimento, ele vai fazer. Porque ele sabe que a partir do momento que você descobrir quem você é e o que você pode fazer, ele está arruinado. Ele está arruinado. A partir do momento que a igreja de Jesus Cristo descobrir o que ela é e o que ela pode fazer, o inferno arruinará. Por quê? Porque não há um povo mais poderoso caminhante nessa terra do que a igreja do Senhor, em quem é encabeçada pelo capitão da nossa salvação, Jesus Cristo de Nazaré. Não há. Não há. E aí então, como disse alguém, a igreja é um gigante adormecido. A igreja é um elefante amarrado em uma das patas. Já viu o elefante no circo? Tremendo animal, quase 2 toneladas. Mas o pessoal enfia um torniquete no chão lá, e um pedaço de corrente amarra no pé dele, numa pata, e amarra lá e deixa. Se ele fizer força, nem a corrente consegue mantê-lo preso. Mas ele se tornou tão serviçal, se tornou tão bloqueado, que ele vai andando com a sua trompa, tentando pegar capim, e quando ele sente que a corrente esticou, ele volta. Ele volta. Assim é o elefante. E assim tem sido a igreja. Ela ainda não descobriu o poder dela. Ela ainda não descobriu o que ela é capaz de fazer. Isso é a mesma coisa você, meu irmão. Vá para diante de Deus e fale com o Espírito Santo. Revela-me, Senhor, o que eu sou capaz de fazer e o que é possível contigo. E você vai ver as coisas que vão mudar na sua vida. É mudar o foco. Parar de estar visualizando somente o problema. Parar de reclamar pelo problema. Reclamar pelo problema vai resolver? Não, ele vai piorar. Porque todas as vezes que você solta uma reclamação, uma amargura aumenta dentro de você. Então não é melhor você procurar um meio para solucionar o problema? Então vá em frente, levante a cabeça. Ah, tem cananeu lá, Deus está com você. Eles têm carro ferrado, pastor, o senhor não sabe que tipo de gente que está lá. Eu não sei que tipo de gente que está lá, mas eu sei o tipo de Deus que está com você. Nós preocupamos muito mais com o inimigo. Nós preocupamos muito mais com aqueles que podem nos fazer dano. Não, meu irmão, vamos levantar a cabeça, jogar o ombro para trás e vamos dizer: na força do meu Deus, eu enfrento um batalhão e serei vitorioso. Aleluia.
Glória a Deus. Deus nos tem dado uma posição privilegiada. E Deus também nos tem dado os recursos. Os recursos. Se você fez a leitura comigo, olha o versículo 17, o que disse Josué para eles. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e tu és povo numeroso e forte. Lá eles acharam, somos só números. Lembra que eles, quando se apresentam a Josué, eles dizem: somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado. Eles tinham esquecido de algo importante, muito importante, e que Josué agora desperta na mentalidade deles. Diz: vocês são um povo numeroso e forte. Eles esqueceram disso, que eles eram fortes. Porque quando você só vive de reclamar dos problemas, você esquece da força que você tem. Quando você vive somente de reclamar dos problemas, você esquece do poder de Deus que está na sua vida. Pare de sentar numa pedra e ficar reclamando. Levante, olhe para os céus e diz: ainda que seja a última força que eu tenho que fazer, eu vou me esforçar e vou na força do meu Deus. Deus nos tem dado os recursos. Qual foi o recurso que deu para eles? Foi só número? Não. Lhes deu força. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado força. Aleluia. Tem me dado força. Aleluia. Os problemas, irmãos, nos entristece, e é mais fácil reclamar do que analisar os recursos que temos à nossa disposição. Aquela mulher que perdeu o marido, capítulo 4 de 2 Reis, ela vem ao profeta e disse: teu servo, meu marido, há morto, e agora veio os credores para levar os filhos. E o profeta disse: diga-me o que tens na tua casa. A tua serva não tem nada, vírgula, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Então ela tinha alguma coisa. Graças a Deus que ela não foi como muitos crentes que colocam um ponto final. Ela colocou uma vírgula. E disse: a tua serva não tem nada, vírgula, somente uma botija com um pouco de azeite. Muitas vezes a reclamação é tão grande que a gente esquece até o que tem. Esquecemos o que somos, esquecemos o que temos. Este povo foi reclamar e esqueceram que eles eram um povo forte. E povo forte não vive reclamando. Povo forte não vive lamuriando, mendigando, se humilhando, se rebaixando. Um povo forte levanta a frente e diz: eu sou forte no Senhor. Aleluia. Mas eles precisou de outra coisa. Eles estavam tão reclamadores que esqueceram que tinha à disposição deles a força. A força. Ele estava vendo somente a parte da terra que lhes cabia. Estava somente vendo a estreitez do lugar da habitação deles. Não via mais do que isso.
E eles ficaram tão encharcados com aquela visão de estreitez da terra, que aquilo levou eles a Josué. E graças a Deus que o levou a Josué, porque se tivesse levado a outro cabeça fechada, tinha acontecido uma revolução. Eles estavam tanto olhando para a ponta do sapato, que esqueceram da força que tinha. Oh, Davi, naquele campo de batalha, todos olharam para o tamanho do gigante, para a estrutura do gigante, para a armadura do gigante, para a lança do gigante, para o escudo do gigante, até para o sapato do gigante. E Davi não olhou nada disso. Davi olhou para Deus, porque quem olha para Deus já tem 90% da vitória garantida. Qual eram os recursos que eles tinham? Eles eram um povo numeroso e forte, um povo guerreiro. Eles não tinham chegado até ali porque a vida tinha lhes presenteado as coisas. Não. Eles não tinham chegado até naquele momento simplesmente porque alguém achou graça na cara deles e foi lhe entregando de mão beijada. Não. Eles chegaram até ali com a ajuda de Deus e com a força deles. Eu não sei até onde você vai chegar, mas eu já quero soltar essa profecia para você aí onde você está. Não importa o que venha pela frente, você vai chegar aonde Deus marcou. E você vai chegar lá, sabe como? Na força de Deus e na tua força também. A bênção de Deus vai te acompanhar. A bênção de Deus vai te levar você a atravessar muralhas. A bênção de Deus vai fazer você atravessar desertos. A bênção de Deus vai fazer você romper fileiras inimigas. A bênção de Deus será na tua frente, na tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, e por cima e por baixo. A bênção de Deus será sobre ti. Não sei aonde você vai chegar, mas a tua força vai estar com você, e o teu Deus também. Aleluia. Aleluia. O que eles podiam fazer com esse recurso que tinha? Para uma guerra, você contar com número e força, você já está bem. Eles tinham os inimigos lá nas montanhas, os cananeus estavam lá, mas eles tinham número e força. Número, força e bênção de Deus, meu irmão, quem fica na frente? Você sabe que quando esses tiranos querem demonstrar a sua força, eles colocam o seu exército para marchar em praça pública, para que todos vejam os números de soldados combatentes, o número de armamento bélico, os foguetes, os tanques e todas essas coisas, para dizer, para que todos estejam olhando, nós estamos armados até os dentes. A gente tem número, a gente tem força, a gente pode. Não se meta com a gente. Os recursos que Manassés e Efraim tinham era isso: número e força. Era um recurso suficiente, porque numa guerra, quem tem mais chance de vencer. E quem tem força, tem mais chance de vencer. E quem tem Deus por cima, jamais perde uma batalha. Então, meu querido, eles não estavam vendo isso. Eles não estavam vendo isso. Eles não tinham atinado para isso. Ah, pastor, mas o senhor fala isso de um povo e eu? Ah, meu querido, o crente mais fraquinho no reino de Deus, ele é mais poderoso do que qualquer outra pessoa neste mundo. Lembra-se disso. Você não está só. Não. Há anjos de Deus que te protegem. Há forças de Deus sobre a tua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter noite de chorar.
Eu não estou dizendo que não vai ter noite de confessar alguns reveses, mas eu quero te dizer, o choro pode durar a noite toda, mas amanhã está chegando, e amanhã você vai sorrir, amanhã você vai celebrar a vitória. Levante a tua mão, amanhã você vai celebrar a vitória, porque a força de Deus está em você. Eles tinham esquecido do capítulo 28 de Deuteronômio. O que tem no capítulo 28? O capítulo 28 era simplesmente: um de vós fará fugir a 100 do inimigo, 10 de vós fará fugir a 1000 inimigos. Eles tinham esquecido disso. Oh, meu amado, lembra que você tem recurso à sua disposição. Você ainda tem força. Aleluia. Aqui quem tem a força não é o He-Man, não, meu amigo. Quem tem a força é Jesus Cristo, e Ele te fortalece. Aleluia. Quando nós ficamos somente analisando o problema, esquecemos dos recursos que temos e esquecemos da promessa de Deus. Deus não prometeu que está com eles? A promessa foi dada diretamente a Josué. Disse: onde você pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado. Pronto. Pisou, é teu. Pisou, te pertence. Ponto. Deus tinha dado a promessa a Abraão, dizendo: sai montando a tua tenda de lado a lado nessa terra, porque aonde você montar será teu. Acabou. Então o que Josué está dizendo: sobe lá na montanha, pisa lá. Ah, você não pegou. Sobe lá na montanha, pisa lá. Pisa. Pare de reclamar do problema e vai lá. Pisa. Bota a planta dos pés lá e diga: Deus, o Senhor prometeu que está comigo. E não interessa o que venha acontecer, eu vou esperar, porque Deus virá a socorrer-me. Aleluia. Aleluia. Esquecemos das promessas. Irmãos, o diabo, ele é um sujeito que precisa ser preso num camburão. O sujeito mais sem qualidade. Ele trabalha no seu entendimento para você esquecer da promessa que Deus tem na sua vida. E você nunca vai chegar. Você? Todos vão chegar, você não. Não se esqueça que o teu Deus não mente. Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, meu irmão, está falado. Vira aí para o seu irmão e diga para ele: se Deus falou, meu irmão, está falado. Está falado e acabou. Pode escrever, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Lembra das promessas dele. E Jesus ainda disse: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Pare de reclamar. Deus espera que trabalhemos. Vixe, quando fala de serviço, dá uma canseira. Alguém uma certa feita disse que se trabalho for descanso, eu prefiro... Não, se morte for descanso, né? Eu prefiro viver cansado, né? Assim, né? Então trabalhe, meu irmão. Porque se não trabalhar, a morte chega. Ela vem de mansinho, dizendo: vim por ti. E não adianta gritar, espernear, pular, saltar, né? Eu já contei aos senhores de um obreiro que ele dirigia uma congregação, e quando chovia era um sofrimento para chegar na congregação. E ele tinha um Fusca, né? Aquele Fusca Fafá, ano 1973, e lá ia ele, dia de chuva, e aquilo corta barro aqui, corta barro ali, até que o Fusca caiu no meio do atoleiro. Aí ele já começou a reclamar, a murmurar,
essa é uma vida. Ah, se a morte aparecesse aqui agora. Por que que a morte não aparece? E de repente ela chegou e disse: me chamou? Claro, quem é você? Eu sou a morte. Ele disse: eu estou precisando de alguém para ajudar a tirar o Fusca. Irmão. Você quer ver o pessoal levantar da cama, mas quando ela chega por lá, que aquela foicinha afiada, dá uma olhada e diz: olha, vim por ti, já estou curado, já recebi a bênção, já entra no manto e fala mistério. Deus espera que trabalhemos. Josué, eles disseram, olha a escusa deles: não, mas é bosque, tem muitas árvores lá. Eles não queriam trabalhar, eles já queriam, irmão, o bosque desmatado, as vinhas plantadas e os cachos de uva produzindo. Está semelhante ao camarada da música, que era uma rede preguiçosa para deitar. Em minha volta, uma sinfonia de pardais. Essa é a vida, parece brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Não quer fazer nada. E quando fala que vai cortar o Bolsa Família, desmaia. Que situação! É bosque lá cheio de árvore. E Josué disse: ainda que é bosque, ainda que tem mata, que tem árvore, vocês vão derrubar. Derrube aquelas árvores, derrube aquelas matas, enlargueça o seu território, enlargueça ele, trabalhe lá. É o quinhão que Deus deu a vocês. Não é bosque, não é árvore que vai impedir você de crescer. Oh Efraim, oh Manassés, te prepare para derrubar árvores para trabalhar, porque o teu território é grande. Aleluia! Deus está disposto a fazer parte do teu trabalho. Deus vai abençoar o teu trabalho. Sobre o suor do teu rosto comerás o teu pão. Haverá abundância sobre a tua casa.